rebanho de gnus atravessa silenciosamente a savana árida, sem saber que uma matilha de chitas espreita entre os arbustos. Será que esta travessia os levará à Terra Prometida ou... terminará nas garras do predador? A migração brutal do gnus. Quando os primeiros ventos secos sopram sobre as planícies do Serengeti, eles não trazem apenas poeira, mas também anunciam o início de uma das maiores migrações naturais do planeta. Milhões de gnus percebem a mudança e a grama se esgotou, a água desapareceu e o instinto os impele a abandonar o que foi seu refúgio durante a estação chuvosa. Não há líder para guiá-los, nem sinais visíveis. Os gnus avançam não com lógica, mas com uma memória instintiva que se gravou ao longo de milhares de gerações, lembranças do vento, da terra e do cheiro da chuva que chega do horizonte. Pequenos grupos se reúnem formando uma corrente viva no meio da vasta extensão. Sobre a terra rachada e sob um sol escaldante, eles se dirigem para o norte, em direção a Masai Mara, a terra prometida onde a grama verdece após as primeiras chuvas. Não há tempo para parar. A cada hora que passa, a temperatura aumenta. As poucas poças restantes mal deixam marcas antes de evaporar. Mas a manada continua. Porque continuar é viver. Parar é escolher a morte. O meio-dia abrasa a savana. O solo queima sob cada passo. A manada avança, atravessando uma zona aberta, sem sombra, sem refúgio. Mas essa abertura é precisamente a armadilha perfeita para os predadores. Na beira de uma colina próxima, um grupo de leoas espera na sombra desde o amanhecer. Elas não têm pressa. Esperam o momento certo.
barulho alerta os demais. A manada se dispersa em pânico para o norte. As mães cercam seus filhotes, protegendo-os e empurrando-os para o centro do grupo. É a única maneira de salvar os mais vulneráveis. As leoas cercam a presa e começam o banquete. Não há brigas, não há pressa. Elas sabem que venceram. Mas a tranquilidade não dura muito. Poucos minutos depois, vindos da floresta próxima, ouvem-se gritos agudos. As hienas sentiram o cheiro de sangue. Elas se aproximam com passos rápidos e decididos. Um grupo de 8 forma um semicírculo, aproximando-se da carniça. As leoas param de comer. Uma se levanta, rosnando. Uma hiena responde com um guincho. O confronto começa sem golpes, com perseguição e desafio. Ambos os lados sabem que, se lutarem, alguém sairá ferido. Pouco depois, chega outro grupo de hienas pelo lado oposto. São quase 20. As leoas estão agora pressionadas pelos dois flancos. As hienas atacam como uma onda escura, lançando-se sobre a presa com uma voracidade característica. Entre mordidas, rosnados e poeira, o caos se instala. No alto, os abutres já circulam, esperando sua vez. Eles não disputam com os predadores terrestres, apenas esperam pelas sobras. Na natureza, nada se desperdiça. Após o cerco dos leões, a manada de gnus continua seu caminho. À frente, estende-se uma terra mista de pastagens ralas e bosques dispersos, onde muitas outras criaturas também buscam sobreviver nesta prolongada estação seca. Ao longo da borda da manada, avançam as zebras, guias sensíveis que costumam ir à frente para farejar perigos e procurar novos pastos. Com sua pelagem característica em preto e branco, elas não só são facilmente reconhecíveis, mas também dificultam que os predadores distingam os indivíduos dentro do grupo. As zebras e os gnus têm uma relação simbiótica, um vigia, o outro oferece segurança numérica. Eles se protegem mutuamente. As gazelas de Thomson, menores e mais ágeis, movem-se entre as margens do rebanho. Podem atingir velocidades próximas a 80 km por hora em curtas distâncias, mas são presas fáceis se separarem do grupo.
Seus grandes olhos e orelhas sempre alertas as tornam um sistema de alarme natural para toda a caravana migratória. Mais adiante, uma manada de elefantes africanos avança na direção oposta, em direção a áreas arborizadas com água. Graças à sua excelente memória e capacidade de perceber vibrações à distância com as patas, as matriarcas guiam o grupo através de terras secas sem se desviar. Os elefantes movem-se lentamente, mas com determinação, sempre formando um círculo protetor em torno de seus filhotes. Eles não participam da migração anual como os gnus, mas também sentem os efeitos das mudanças climáticas e da escassez de água. No céu, centenas de cegonhas brancas e andorinhas cruzam as correntes quentes. É a época da migração das aves, que avançam para aproveitar os recursos do caminho, mas também enfrentam o cansaço e as tempestades de poeira. As mais jovens voam mais baixo, aproveitando as correntes de ar provocadas pelos animais terrestres para economizar energia. Em uma encosta rochosa longe do caos, um leopardo está deitado em uma saliência, com os olhos semicerrados. Ele não participa da caça, não está interessado no cheiro de sangue. Seu corpo ágil e compacto precisa de precisão, ele escolhe presas pequenas e solitárias no momento certo. A luta por carniça entre hienas e leões não é seu campo de batalha. Todos, desde herbívoros a carnívoros, desde os que voam acima até os que rastejam pelo chão, giram em uma roda perpétua de sobrevivência. A migração do gnus não é uma história isolada. É um elo dentro de uma vasta engrenagem natural onde cada espécie deve se adaptar, lutar e seguir em frente. Quando o sol começa a se inclinar para o oeste, as sombras da manada se alongam sobre a terra rachada. O encontro com os leões e as hienas já ficou para trás. O cheiro de sangue, poeira e inquietação ainda paira no ar, mas a marcha não para. Não pode. Não se permite. Quanto mais avançam, mais dura se torna a terra. A vegetação escasseia, revelando uma grande depressão à frente, onde o rio Mara corre com força como uma cicatriz na superfície. É a última fronteira natural. Do outro lado está Masai Mara, a terra prometida com pradarias verdes após a chuva. Mas antes, um desafio implacável. Os líderes começam a diminuir o passo, farejando o vento. Eles sabem que o rio está perto.
Muitas migrações gravaram este lugar em seu instinto. O cheiro da água, da lama e do predador que espreita sob as águas turvas. Na margem, o rebanho se reúne. Milhares de corpos ombro a ombro. Alguns se aventuram a molhar as patas, depois recuam. Ainda não se atrevem. Os balidos dos filhotes são cortados, apressados. O ar fica pesado, tenso como uma corda prestes a se romper. De repente, um grande macho se lança na água. Não hesita, não olha para trás. É o sinal. Imediatamente, o rebanho se põe em movimento como se uma mola tivesse sido acionada. Centenas descem a encosta, pisoteando pedras, uns sobre os outros, lançando-se ao rio caudaloso. O caos se instala. A água se agita. Gritos, respingos e o bater de centenas de patas ecoam no ar. Na água turva, sombras escuras começam a se mover. Os crocodilos do Nilo, os predadores mais antigos dessas terras, esperaram imóveis durante dias. Com sua pele escamosa como armadura, corpos de até 5 metros e uma das mordidas mais poderosas do reino animal, eles não precisam se apressar. Eles não perseguem. Eles esperam e atacam no momento perfeito. A água se acalma novamente. Só resta um redemoinho silencioso. Os outros continuam nadando. Todos os animais que cruzam o rio sabem bem que, se você hesitar, se você demorar, o preço é a vida. Quando o sol começa a suavizar sua intensidade após um dia escaldante, os primeiros gnus pisam na outra margem. As patas cheias de lama, o pelo encharcado, os olhos ainda assustados, mas já atravessaram.
O rebanho se agrupa na suave encosta onde a grama recém-brotada após as primeiras chuvas. Esta é Masai Mara, a terra fértil do sul do Quênia, o destino temporário dos próximos meses. Não há mais rio mortal, nem perseguições. Por enquanto. Os adultos abaixam a cabeça, devorando grama ansiosamente para recuperar a energia perdida. Os filhotes pulam ao redor de suas mães, com as patas trêmulas, mas começando a treinar os reflexos vitais de que precisarão todos os dias. Poucos dias depois, o céu muda de cor. As nuvens ficam mais densas, o vento traz umidade. E então, a primeira chuva cai sobre Masai Mara rápida, intensa e decisiva como esta terra. O verde se espalha por toda a planície, reconstruindo o tapete de vida devastado durante a viagem. Sob a chuva fresca, a manada parece renascer. Não há mais passos temerosos, nem corpos exaustos, apenas energia, movimento e o início de um novo ciclo. É também o momento em que nascem os novos filhotes. Por todo o campo, as fêmeas se afastam do grupo para dar à luz em solo mais seco. Em apenas alguns dias, nascem milhares. Com pelagem ainda úmida, patas instáveis e olhos grandes que veem o mundo pela primeira vez. A savana ressoa com novos sons. Chamados das mães, balidos dos filhotes, grunhidos curtos dos machos patrulhando. Sons de uma nova geração com esperança, mas já enfrentando desafios. Sob um céu cinzento após a chuva, raios de sol atravessam as nuvens e iluminam a manada renascida. Não por milagre, mas por instinto. Instinto de resistir. Entre os milhares de filhotes, há um menor, mais fraco, nascido há menos de 10 minutos. Seu pelo ainda está molhado, suas patas tremem. Sua mãe se abaixa, limpa-o com a língua, consola-o e o incentiva a se levantar. O filhote fica em pé pela primeira vez. Suas patas finas tremem, sua cabeça se inclina para o chão. Mas, com um esforço instintivo, endireita-se, dá alguns passos, tropeça, cai e levanta-se novamente.
Sua mãe começa a andar lentamente, olhando para trás, ensinando-a a segui-la. Poucos minutos depois, ela já corre uma curta distância. Seus passos não são firmes, mas cheios de determinação. Nesse exato momento, uma matilha de hienas malhadas detecta o movimento. Seus olhos afiados fixam-se no filhote recém-nascido, um alvo perfeito. Elas aceleram. Suas patas roçam o chão úmido, aproximando-se. A mãe percebe o perigo. Ela ruge alto, corre, tentando desviar a matilha. Mas o filhote é novo, não pode depender sempre da mãe. Ele deve se salvar sozinho. E então, o instinto desperta. O filhote acelera repentinamente. Suas longas patas, criadas para correr, começam a funcionar como a natureza as projetou. Ele desvia dos arbustos, muda de direção. As hienas estão perto, mas não o alcançam. Apenas mais alguns metros e elas desaparecem de sua vista. Finalmente, o filhote volta para sua mãe. Ofegante, coberto de lama, mas vivo. Na savana africana, nem todos sobrevivem. Mas hoje, ela conseguiu. Correu, escapou e sobreviveu. Sua primeira lição de vida, correr pela sobrevivência, gravada poucos minutos após o nascimento. A migração do gnus é um ciclo eterno que começa quando a grama escasseia, continua sob o sol escaldante, os predadores, o rio mortal, e termina temporariamente em Masai Mara. Nem todos sobrevivem, mas aqueles que sobrevivem são a esperança da manada. Os filhotes nascem, andam, correm e enfrentam o perigo desde os primeiros minutos de vida. Quando a estação seca voltar, o instinto os guiará novamente. A manada retornará ao sul. Uma nova jornada começará, como sempre foi e sempre será.